Deu ruim aí para o senhor Arthur Lira e para o candidato dele à presidência da Câmara, que é o Hugo Motta. Nas últimas semanas eu tô falando aqui que o Arthur Lira ele tá em pânico porque ele teme que, se ele não fizer o candidato dele ganhar a eleição para a presidência da Câmara, o que vai acontecer é que o jogo político vai virar e o Arthur Lira vai acabar preso. Ele vai perder o mandato e ele será imediatamente preso. Então Arthur Lira está em pânico. Ele articulou com o Lula, articulou ali com o Centrão, articulou com o Bolsonaro, que é um escárnio ele articular com o Bolsonaro a essa altura do campeonato, e aí ele escolheu Hugo Motta como candidato dele à presidência da Câmara. Ele esqueceu de tentar convencer os outros que eram candidatos dele. O Elmar Nascimento, que era o preferido do Arthur Lira até uma semana atrás, e o Antônio Brito, que era o segundo preferido do Arthur Lira, disseram que vão manter as candidaturas, e os dois dizem que se precisar lá na frente eles vão se aliar, porque eles são amigos, contra o candidato do Arthur Lira, porque isso foi traição. O Arthur Lira tentou ligar aí para líderes do PSD e do União Brasil e para os dois candidatos que não atendem mais as ligações dele, ou seja, cortaram relações com o Arthur Lira. Tá feia a coisa. Eis que o Hugo Motta, que é o candidato do Arthur Lira, teve um problemão. Ontem, o papai dele acordou com a notícia de que a Polícia Federal estava na casa de amigos da família deles. O que acontece é o seguinte, o Hugo Motta, como é amigo do Arthur Lira, ele foi contemplado com muitas verbas do chamado orçamento secreto ou orçamento paralelo, que é aquele nome que a Globo inventou para parecer que não era crime. É o Bolsolão que o Bolsonaro e o Arthur Lira inventaram para poder aí roubar dinheiro público. Os deputados podiam roubar dinheiro público e o Arthur Lira podia comprar votos como bem entendesse. Eis que o Hugo Motta, durante o governo Bolsonaro, via Ministério do Desenvolvimento Regional, ele enviou verbas do Bolsolão, orçamento secreto. Estamos falando aqui de 2020 e 2021, tá? Governo Bolsonaro. Ele enviou 5 milhões para a cidade onde o pai dele é prefeito. Cidade de Patos, na Paraíba. O pai dele é prefeito. Ele enviou dinheiro para a cidade do pai dele. Eis que a Polícia Federal descobre que esse dinheiro foi roubado. O dinheiro era para fazer ali 2 avenidas na cidade e fazer a urbanização de um trecho ali da cidade. A obra nunca foi feita. Segundo aí o Ministério Público, a obra está paralisada faz um tempão e até foi iniciada, mas não foi nem perto, não está nem perto de acabar. Ou seja, roubaram. Roubaram tudo. Aliás, segundo a Controladoria Geral da União falou ontem, 340 milhões de verbas aí do Bolsolão, mais da metade das obras que serão destinadas aí o dinheiro, porque parte do dinheiro eles nem falavam para onde ia, mas parte eles falavam para qual obra ia, mais da metade das obras estão paradas desde o governo Bolsonaro. Quer dizer, os caras era para roubar mesmo. Os caras anunciavam uma obra lá por 5 milhões, roubavam 4,5, começavam só a obra, deixava lá o canteiro e pronto. E ficava lá parado. Ainda mais ano eleitoral, anunciava a obra, começava ali, colocava umas coisinhas ali para falar que tá fazendo alguma coisa, depois não fazia. E passava a eleição, ganhava, fazia o povo de trouxa, e tem lugar onde as pessoas adoram ser feitas de trouxa, ainda mais por bolsominion, ainda mais se o pastor manda votar, aí que a pessoa adora ser feita de trouxa mesmo. E aí o que acontece? Eles roubavam tudo, todo o dinheiro. Pois bem, eis que o Hugo Motta fez isso aí. O então ministro do Desenvolvimento Regional do Bolsonaro é o atual senador Rogério Marinho. E aí ele e o pai dele aí mandaram essa verba para uns amigos. O Ministério Público e a Polícia Federal descobriram que os donos da empresa que foi contratada sem licitação ali, uma licitação bem mal feita, e essa empresa foi contratada para... Teve licitação sim, mas foi bem mal feito. Para fazer a obra, primeiro eles descobriram que a licitação foi mal feita, foi feita para a empresa ganhar. E segundo, que os donos da empresa têm ligação com a prefeitura de Patos, ou seja, com o pai aí do Hugo Motta. Então tá ruim aí pro Arthur Lira, por quê? Ele ficou um tempão para escolher um candidato, ele tinha 3 candidatos ali. Aí um dos 3, que era o Marcos Pereira do Republicanos, aceitou sair da disputa. Esse foi bem capacho mesmo, ó, baixou a cabeça por Arthur Lira, tá bom, Lira? Eu aceito sair e coloco o meu correligionário, ou seja, do mesmo partido, o Hugo Motta no meu lugar. Tá bom, eu saio. Os outros 2 não abaixaram a cabeça, não. Os outros 2 continuam com as candidaturas. O Elmar Nascimento se encontrou com o Lula, levou números ao Lula, dizendo que, ó, eu tenho números para ganhar essa eleição sim. Levou números ao Lula, dizendo, olha, você pode não gostar de mim, eu posso ser adversário do PT aí faz muito tempo, mas, olha só, eu tô votando com o seu governo mais do que os outros candidatos. Eu voto contigo. Até em pautas aí que
são pautas que o governo não está aí tentando articular tanto, eu voto com vocês. E os outros não. Os outros só votam se tiver articulação, se tiver emenda rolando, alguma coisa assim, se tiver toma lá da cá. Comigo não. Eu tô aí, pode falar o que quiser, mas tem números aqui, tá? Ele levou números ao Lula. Aí olha só o que acontece. Enquanto isso tudo acontece, o Arthur Lira aí em pânico. Imagina o cara presidente da Câmara, com medo de ser preso no ano que vem, quando ele sair do cargo e perder o poder. Ele pega o celularzinho dele, tenta ligar para alguém e não atende. Aí ele vai mandar mensagem do WhatsApp, fica os dois azulzinhos assim, ó, leu e não respondeu. Imagina o desespero do cara pensando, como é que vai ser a partir de fevereiro do ano que vem, quando eu não for mais presidente da Câmara? Ferrou! Vocês já estão me tratando assim, com o poder todo que eu tenho, imagina quando eu não tiver mais. Pois bem, parte do poder o Lira não tem por causa do Flávio Dino. O Flávio Dino já soltou uma bomba aí ontem também. Então foi um dia assim, ó, foi bomba caindo atrás de bomba no Arthur Lira. O Arthur Lira deve estar... se tem parte do Brasil aí que os bolsominions estão colocando fogo, né? O agro está tocando fogo no Brasil inteiro. Eu vou falar. Quem está em chamas aí, olhando, onde ele olha tem fogo, é o Arthur Lira. Por quê? Porque o Flávio Dino soltou outra bomba. Primeiro, lembremos, o Arthur Lira está sem as verbas do Bolsolão já faz aí quase um mês. O Flávio Dino fez logo que acabou o recesso do STF, ele fez ali no final de julho uma audiência em que estava ali ministros do Lula, o advogado-geral da União do Lula, estava o Lewandowski, estavam membros ali do Ministério Público, enfim. Naquela reunião teve um bate-boca do Flávio Dino e do ministro Rui Costa, que é o ministro da Casa Civil, com o Arthur Lira. Eles se referiram ao Bolsolão como rachadinha. Arthur Lira ficou irritadíssimo. Porque uma coisa é você falar de orçamento secreto, outra coisa é você chamar de rachadinha, tá chamando de crime. Arthur Lira saiu bufando da reunião e o Flávio Dino falou, ó, vocês agora vão ter que se adequar a isso, e colocou regras. Eles não se adequaram às regras até agora. Aí o Flávio Dino aliviou um pouco 10 dias depois e falou, ó, vocês têm 10 dias para ver com o governo, vocês vão poder ter as emendas, mas vai ter que falar para qual obra foi, já tem que ter um projeto da obra e tem que ser obra do PAC, Projeto de Aceleração do Crescimento, que o Arthur Lira fez de tudo para esvaziar o PAC, que é um projeto aí que vai ter mais infraestrutura no Brasil, mais linha de trem, estrada, escola, hospital, etc, etc, e que o Arthur Lira não queria, né, porque aí o Lula conseguindo investir em obra, o Lula vai gerar muito emprego, vai gerar empregos que ganham bem, e aí, sabe o que acontece? Acaba a pobreza. Acabando a pobreza, a popularidade do Lula aumenta. A chance de voltar um bolsonarista e o Arthur Lira poder voltar a roubar dinheiro indiscriminadamente fica menor. Então ele não quer o Lira. Mas o Flávio Dino fez por obrigação. Aí o que fez o Flávio Dino? Anteontem ele soltou a primeira bomba. Não é a maior ainda. A maior foi ontem. Anteontem o Flávio Dino disse o seguinte, olha, tá aqui por decisão, como ele é o relator disso aí, agora as emendas vão ter que ir aí para combate a incêndios. Por quê? Porque só 1% das emendas parlamentares desse ano foram enviadas para combate a incêndios, e quase todas por deputados do PT. E aí agora falou, não, agora vocês vão ter que mandar para combate a incêndio. Peraí, o agro tá tocando fogo no Brasil, e aí o que acontece? Nada. Os bolsonaristas culpam o Lula, os governadores não fazem nada, eles são amigos dos empresários, tem empresário queimando lá tudo em Goiás, e tem foto com o governador Caiado lá. Foto com o governador. O Tarcísio resolveu dar 110 milhões de reais de dinheiro público para os caras que tocaram fogo lá no interior de São Paulo. Eles falam, quer dizer, os caras cometem o crime, fazem a população inteira respirar fumaça tóxica e ainda ganham dinheiro público para isso. Isso que está acontecendo. Então agora vai ter que emenda aí para isso, porque não está tendo dinheiro suficiente no Ministério do Meio Ambiente para combater aí tanto incêndio que vocês estão tocando fogo no Brasil. Agora vocês vão ser obrigados a mandar emenda para isso. Primeira. Aí veio a segunda. O Flávio Dino, ele disse o seguinte para a Controladoria Geral da União, olha, eu quero agora a lista de todas as cidades que receberam dinheiro aí do Bolsolão entre 2020 e 2024, ou seja, compreendendo o governo Bolsonaro e compreendendo agora até o dia em que o Flávio Dino mandou cancelar ali as verbas do Arthur Lira. Então, agora o que vai acontecer? Ele quer saber quanto cada cidade recebeu, e aí eles vão pesquisar, a maneira como acharam o Hugo Mota. Eles vão pesquisar para saber, por indícios,
quem foi o parlamentar que enviou tal verba. No caso do Mota, alguns podem estar se perguntando, os mais atentos. Vamos se perguntar, mas Thiago, se é orçamento secreto, como é que se sabe que foi o Hugo Mota, candidato do Arthur Lira, que mandou esses 5 milhões para o papai dele roubar? Sabe por quê? Porque na época que ele mandou a verba, em 2020, era ano eleitoral, né? Então eles fizeram um post no Instagram falando, olha, estamos mandando verba aqui para reformar aqui a cidade, tal parte, para ganhar voto. Aí não fizeram a obra. E aí o que acontece? Ele mesmo confessou o crime no Instagram. Vários dos bolsonaristas que mandaram verbas para dinheiro público ser roubado cometeram o crime e postaram no Instagram. Eu dou exemplo, usaram o Ministério do Tarcísio, quando começou aí o escândalo do Bolsolão, o Estadão chegou a chamar de tratoraço. Por quê? Porque usaram verba ali do Ministério da Infraestrutura, que era o do Tarcísio de Freitas, para comprar tratores superfaturados. E aí os parlamentares que mandaram a verba tiraram foto com os tratores superfaturados. Então eles vão lá e eles postam no Instagram. Então agora, não só por posts do Instagram, mas tem outras maneiras também de se conseguir, eles vão aí ver quem mandou dinheiro para cada lugar. E aí vão saber o seguinte, quem autorizou isso? Foi o Arthur Lira? Ele que era o chefão do orçamento? Tá bom. Então é o seguinte, se tiver muito dinheiro roubado, vamos responsabilizar o chefão também. Que ele tá sabendo, e ele tá negociando isso em benefício próprio, em que o Arthur Lira negociava assim, ele chamava portas fechadas e falava, ó, te mando tantos milhões e você volta aqui comigo. Que é isso que ele queria estar fazendo nesse exato momento com todos os deputados. Eu peço aí a sua inscrição no canal, nós seguimos aqui, falou!